Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Urbanismo Inteligente, podcast do Grupo Fergon. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Semanalmente aí a gente tem entregado conteúdos, sobre cidades inteligentes, sobre construção civil. E estamos aqui mais uma vez, lembrando que você pode encontrar esse conteúdo no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook do Grupo Fergon. Se você está curtindo esse conteúdo, dá um like, manda uma mensagem aqui pra gente, deixa um comentário. A sua validação é muito importante, tá? Mande ideias de conteúdo aqui pra gente conversar também. E gostaria de agradecer mais uma vez aqui o Danilo, o líder e responsável técnico do Grupo Fergon. Obrigado, Danilo, mais uma vez por estar aqui com a gente, batendo esse papo aí sobre cidades inteligentes. Olá, Laís. Obrigado a Deus, sempre, pela oportunidade, principalmente de conversar sobre esses temas aí, que a gente fica bem à vontade, Esses temas relacionados aí à construção, projetos e urbanismo, a gente fica bem à vontade. Espero que o pessoal aí tenha gostado, esteja gostando aí da gente tentar, compartilhar um pouco aí de conhecimento, para buscar ter mais conhecimento também com os feedbacks que a gente tem recebido, que são maravilhosos, Laís? Exato, é verdade. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Não deixe de deixar o seu comentário. Isso mostra para a gente que está fazendo sentido o nosso trabalho. E o que a gente quer, o que a gente busca no Grupo Fergon é levar conhecimento para as pessoas. A gente quer que nossos clientes, as pessoas que chegam lá nos procurando, tenham conhecimento, através da gente também e de outros canais aí de comunicação. Falando um pouco sobre o tema de hoje, Danilo, me chamou muita atenção quando eu vi um anúncio de uma live no Instagram falando sobre o encolhimento das grandes cidades, Eu lembro que o título era "As cidades grandes vão encolher". Então eu decidi montar esse tema porque se as cidades grandes vão encolher, as cidades pequenas vão crescer, E eu acho que com a pandemia as pessoas vieram a buscar o interior de algumas cidades, E o home office contribuiu muito com isso. E eu queria saber de você, aí, em decorrência da tecnologia também, o que você acha desse assunto? Como que você observou essa movimentação aí dessas pessoas? Laís, primeiro, parabenizar pelo tema, que ele é totalmente atual, E a gente precisa, enquanto estudioso, de urbanismo e desenvolvimento urbano, ficar muito atento, para as coisas que estão acontecendo, sobretudo no Brasil, com esse fenômeno de migração, de pessoas que saem das capitais, ou das zonas mais populosas, das metrópoles, para as cidades do interior. A gente tem observado esse dado, A gente tem visto aí que o Brasil ele aumentou a sua densidade populacional, mas nas últimas décadas isso aconteceu de uma forma mais tímida, O Brasil continua aumentando a sua população, mas de uma forma mais tímida, do que foi na década de 80, 70, 60, que teve uma explosão do crescimento demográfico, E isso também acompanhou a migração das pessoas da zona rural, das cidades pequenas para as cidades grandes. Mesmo que ainda aumente a população no Brasil, a gente percebe que não é o mesmo fluxo pelo qual as cidades do interior vem aumentando a sua população. Então, isso não está totalmente associado ao aumento populacional brasileiro de uma forma geral. Está muito associado a, de fato, esse fenômeno de migração. As pessoas têm buscado o interior do Brasil, com certeza. Saiu uma matéria no G1 falando a pandemia cria fluxo de migração para o interior paulista e gera impacto no mercado imobiliário. Você acredita que houve uma migração de pessoas aqui para Salinas também e houve algum tipo de impacto no setor imobiliário aqui da nossa cidade? Laís, com certeza. Nós tivemos, inclusive, pessoalmente, contratos de prestação de serviço, inclusive com pessoas de fora de Salinas e pessoas que são
naturais de Salinas, mas que passaram um bom tempo fora da cidade e que retornam a Salinas numa outra condição que a cidade está, né? Aqui eu não estou julgando a condição política da cidade, tá? É só fazendo um apanhado nas condições gerais. Quando eu digo geral, é porque as migrações elas ocorrem, basicamente, ou na sua grande maioria, por 3 motivos, né? O de ordem social, de ordem econômica, ou por alguma questão de fenômenos naturais, né? Talvez uma cidade foi arrasada com um furacão, com um terremoto e tal. Não são muito praticados, né? Esse tipo de coisa, esse último item aí não é muito comum aqui no Brasil. Estou dizendo de fenômenos de migração, né? Urbanísticos conceituados, né? Mundo afora. No Brasil, eles são mais os 2 primeiros itens, na questão social e na questão econômica, que são os 2 motivos, trazendo esse último exemplo aí, pelo qual esse salinense ausente saiu no passado para buscar estudo ou uma condição profissional de trabalho melhor que a cidade não oferecia, e ele fez uma migração natural, né? A gente vê isso na maioria das cidades do interior do Brasil, na maioria das cidades do interior de Minas Gerais, e vamos trazendo para o nosso universo na maioria das cidades aqui do norte de Minas, no interior. Isso é o mesmo fluxo. Isso se aproximou, isso no passado acontecia em polos, né, como Belo Horizonte, São Paulo, interior de São Paulo e Brasília, e agora a gente percebe isso mais claramente até próximo, que é Montes Claros, Vitória da Conquista, né? Ou seja, a coisa vai aproximando. O que isso mostra para nós? Mostra que as cidades médias, como Montes Claros e Vitória da Conquista, que tem crescido bastante, elas evoluíram economicamente na sua prestação de serviço e na sua oferta de estudos e serviço de saúde. Isso condiciona as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. É natural que as pessoas elas se aproximam dos locais onde oferece para elas funções onde elas podem viver melhor. E o que acontece agora, saindo das cidades médias, é uma naturalidade das cidades pequenas, consideradas pequenas, né? Assim como as médias um dia foram pequenas. Então, algumas cidades se destacam. Eu posso dizer que Salinas é uma delas. Legal. Inclusive, você falou aí sobre a questão de sair para fora, estudar. É o meu caso, né? Inclusive, que eu voltei para Salinas antes da pandemia, mas até uma próxima pergunta aí que a gente ia iniciar, eu vim procurar qualidade de vida, porque dentro do que eu busco para a minha vida, viver numa cidade grande, muito trânsito, o custo de vida muito alto, você não tem ali uma conexão com a natureza diária, né, nesse caso. Então, pensando que a pandemia acelerou, né, esse chamado êxodo urbano, que as pessoas estão saindo da zona, que antes era o contrário, né, êxodo rural, as pessoas saíam das zonas rurais para as cidades grandes, hoje estão saindo das cidades pequenas, das cidades grandes para as cidades pequenas. E eu vejo muito forte em algumas pesquisas falando sobre justamente a busca da qualidade de vida, fugir do trânsito, fugir do estresse, de uma cidade. Então, migrar dessas zonas de centros urbanos para as cidades pequenas está sendo muito decorrente. E você acha que Salinas, especificamente, está preparada para receber esse público? Esses salinenses ausentes, né, talvez, ou até outras pessoas em busca de trabalho, porque está se instalando algumas empresas aqui em Salinas também? Eu vejo que é uma pergunta complexa e eu queria que você me entendesse. Eu não vou ficar em cima do muro, mas é porque, de fato, me divide essa resposta, porque eu vejo que em alguns pontos, de fato, Salinas oferece uma condição melhor para atrair essas pessoas do que a vida que elas têm hoje, né? Hoje Salinas tem uma qualidade do ar, que ela é muito melhor do que a maioria das metrópoles. Hoje Salinas tem um índice de segurança que é considerado um dos mais baixos do estado de Minas Gerais. E a gente viu até na outro podcast como uma segurança favorece as pessoas a usar melhor os espaços públicos, né? Então a gente já pega carona aí, né, sobre a possibilidade de utilizar espaços públicos aqui também. E eu vejo que alguns outros pontos merecem uma melhor evolução, né? Quando você diz que o home office ele possibilita que as pessoas
possam mudar para outra cidade, continuar desenvolvendo seus trabalhos de prestação de serviço de uma forma remota, para qualquer lugar do mundo, isso é uma coisa muito importante, né? Mas eu penso que o nível de tecnologia, inclusive, da internet que ficou na cidade, os níveis de tecnologia de telefonia, de sinais de frequência, tudo isso eu acho que ainda pode ser melhorado, tá? Mas eu sou da visão, sempre otimista, e acho que a gente tem, o trabalho colaborativo ele é uma arte, né? E eu acho que a gente pode aproveitar pessoas capacitadas para virem para cá, prestarem feedbacks, a partir desses feedbacks com técnicas de outras pessoas capacitadas, que de repente vão estar aqui e vão ajudar nessas evoluções, sabe? Eu sou muito dessa linha, né? Porque eu acho que o sair do status quo, ele só acontece quando existe um embate, né? Quando existe um momento onde você não está sendo atendido, e você pode participar dessa mudança, que é o que a gente chama sempre aqui de transformação, né? Então, acho que Salinas, em alguns pontos, ela atende, e em outros, acho que a gente precisa evoluir. Mas existem caminhos e existem evoluções já acontecendo nesse momento. Perfeito. Ô Danilo, e pensando nesse público, né, que está pensando em vir aqui se instalar em Salinas, ou ainda está em dúvida em escolher Salinas em alguma outra cidade, não só daqui do norte de Minas, mas de algum outro lugar do país também, o que você acredita que hoje Salinas precisa ter de atrativo para que essas pessoas venham a ficar aqui, se instalar aqui e não ir embora? O que você acredita que pode segurar essas pessoas, né, para aumentar a nossa economia também, e, enfim, a cidade expandir mais? Eu penso, Laís, que de uma forma mais prática, que Salinas precisa melhorar os seus serviços básicos, né? Uma prática. A gente precisa melhorar seus serviços básicos, no atendimento à saúde, à educação. E outros tipos de serviços mais básicos, né, que vão até a questão do atendimento na prestação de serviço. Tá? E quando eu estou dizendo isso, não é mostrando que tal local precisa melhorar. Não, nós, me coloco também, né, e a empresa, de uma forma que nós precisamos melhorar o padrão de atendimento, né, da nossa prestação de serviço. Isso é um fato de verdade, né? Me coloco também como parte desse grupo e que quer melhorar e que precisa, tá? Mas assim, eu acredito que de uma forma profunda agora, eu acho que nós poderíamos criar mais condições para que essas coisas aconteçam. E normalmente essa melhoria acontece, eu não estou falando aqui só de um investimento público, né, só de uma esfera pública criar condições. É importante que a esfera pública ela tenha menos interferência na cidade, que ela seja menor, como a gente fala do Estado menor, né, que é o serviço público, ele seja menos controlador e menos, vamos dizer assim, relevante para a economia da cidade. Que as pessoas que trabalham na prefeitura são a maioria das pessoas que trabalham na cidade. A maior empresa do município é a prefeitura. Isso não pode acontecer. Né? A gente precisa ter uma atividade industrial legal, a prestação de serviço e comércio muito pulsante, para que a prefeitura ela trabalhe como um órgão administrativo de protocolo, né? Para que os outros serviços aconteçam. E eu acho que as condições, parte das flexibilidades, eu acho que a revisão de legislações ela é fundamental para a gente poder premiar as pessoas e as empresas que fazem, de fato, projetos e trabalhos que geram impacto dentro da sociedade. Nós não podemos, por exemplo, ter um código tributário que ele penaliza as empresas que cedem mais área verde para o município. Tem que ser o contrário. As empresas que cedem mais percentual de ruas numa aprovação do loteamento, essas empresas é que deveriam ter um tipo de subsídio. Olha, Danilo, eu assim, né, dessa parte urbanística eu não entendo muito, não, mas explica um pouco mais como é que é. Quem preserva mais... Quem preserva mais área verde paga mais, quem preserva menos paga menos. Não é preservar, né? É porque, de fato, quando você... Vou falar da rua, tá? Perfeito. É quando você paga um valor, que é o que a gente chama de taxa de arruamento, aprovação do loteamento, e quanto mais metros quadrados de rua você destina, você paga um valor maior. E eu não entendo que isso é legal. Porque você está meio que incentivando para que as áreas de rua, largura, sejam menores, menos avenidas mais curtas e tal.
sempre que nós estamos falando de mobilidade, que é um ponto importante que Salinas precisa também melhorar, que até esqueci de falar na outra pergunta. E sobre as áreas verdes é isso, eu acho que quanto mais área verde você destina daquele percentual, a legislação exige um percentual, se você destina mais, além do que o mínimo que a legislação exige, né, a lei dos ocupação do solo, na minha opinião, esse tipo de postura, tá? Esse tipo de projeto, ele poderia ser mais parabenizado, esse projeto ele poderia ter um tipo de incentivo fiscal, alguma coisa, porque aí você meio que sugeriria que as empresas fizessem isso mais nos próximos loteamentos, nas coisas e tal. A empresa, além de uma área institucional, se ela fizer um equipamento comunitário, ela pode também ter um outro tipo de isenção. Então, assim, é isso que pode impacto positivo para a cidade, incentivar a empresa a... eu estou falando aqui de um loteamento que, naturalmente, todas essas coisas também vão atrair incidência de valores, né, a mais para o terreno, porque vão ter diferenciais competitivos. Mas não é só isso. Eu acho que a empresa ela precisa gerar impacto todos os dias na sociedade. Ela tem que fazer isso de verdade, não é uma máscara. E eu acho que as empresas que geram impacto na cidade, essas empresas, eu acho que elas têm que ter um tipo de isenção ou algo que sugira que outras empresas façam isso porque ela tem um tipo de isenção tributária, para sugerir que outras empresas também aderem a isso, pelo menos pela questão financeira, que infelizmente a gente sabe que isso é um grande motivador ainda, né? E não é justo que você se balize dentro da mesma regra tributária se sua regra de atuação de impacto da sociedade é muito alta, né? E eu também não acho que você tem que fazer isso só por uma questão tributária, mas eu acho que as legislações, elas são fatores muito importantes, né, para sugerir que as empresas consigam gerar mais impacto na sociedade. Aí eu estou dizendo, as empresas protagonistas, pessoas protagonistas, aí é menos poder público, as coisas acontecem de uma forma melhor, e aquilo que falta na cidade, que a gente está dizendo, naturalmente vai acontecer. Porque você vai criar um campo atrativo para isso, e aí as pessoas de fora vão migrar, porque aquela cidade, ela me atrai, porque aquela cidade, ela valoriza o tipo de trabalho que eu faço, que é mais parecido com o que acontece nas cidades grandes, é menos parecido com o que acontece aqui. Não pode acontecer das pessoas saírem das cidades grandes, um projeto legal, bacana, no interior de São Paulo, tem um monte de coisa legal, né? E aí você traz aqui para a cidade, você não tem nenhum tipo de incentivo. Aí o que você vai fazer? Vou atrás de algumas cidades no sul do Brasil, onde isso já ocorre, principalmente em Santa Catarina. Verdade. Isso aí que você falou importante, que trazendo a condição para as pessoas virem para cá, abre um campo para o empreendedorismo, né? Para que essas pessoas sejam atendidas a nível de entretenimento, diversão, para que essas pessoas que saem dos grandes centros não se sintam tão impactados nessa área, né? Sim. Na cultura. Enfim, você falou da questão das empresas, né, terem um protagonismo aí em relação à estrutura das cidades. E o que a gente pode pensar em relação ao Grupo Fergon? Como que o Grupo Fergon pode atuar no que tange a infraestrutura de uma cidade, para que essas pessoas que venham a se instalar aqui em Salinas consigam ter uma qualidade de vida boa, né? E não sinta falta, né, da vida que tinha. Eu acho que é um pouco diferente, mas eu confesso que eu sinto falta de muita coisa que eu tinha contato, né, lá onde eu morava, lá em São Paulo. Então, assim, o que o Grupo Fergon tem planejado aí para que essas pessoas se sintam bem recebidas aqui na nossa cidade? Laís, todos os nossos projetos, né, nossos investimentos, eles atuam muito com um respeito muito grande no nosso usuário, né? Vamos dizer assim, de quem vai usar o local, que seja o cliente de determinados projetos, ou numa esfera comercial, além do cliente ou usuário, né, que vai participar dessa experiência que a gente vai propor. Então, de uma forma geral, todos os nossos projetos a gente fundamenta muito na experiência. O projeto precisa fazer sentido para as pessoas que estão lá, né, e elaborar, incidir essa experiência é fruto de um trabalho técnico muito meticuloso que a gente faz e multidisciplinar, né? Você faz parte desses projetos também, da nossa equipe, e a gente busca, em todos os nossos projetos,
atribuir elementos, pensando de fato em cada detalhe, para que isso consiga de fato gerar uma experiência melhor, não igual a que eles tinham nas cidades grandes, metrópoles e tal. E nós temos elementos importantes, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. A gente pode criar um lugar, vou falar nem loteamento, empreendimento, vou falar de lugar, onde nós podemos ter o contato da natureza de uma forma direta com as pessoas, onde as pessoas possam participar do cuidado dessa natureza, né? Onde a água, o ar, a mata, o solo, tudo vai estar uma fusão muito espetacular junto com as coisas que vão ser urbanizadas e pavimentadas, né? E que todos esses locais a gente pode pensar numa experiência diferente e para todas as pessoas usarem. Eu não estou falando de uma área verde que é uma área verde que eu não quis desmatar e usei como área verde, não. Uma área verde projetada. Uma área verde que existe um projeto de paisagismo, que existe uma possibilidade das pessoas contemplarem aquilo e de alguma forma aquilo contribuir na melhoria da qualidade de vida delas. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente pode associar elementos de tecnologia das Smart Cities dentro dessas cidades, né? E é importante que esses sistemas funcionem, né? Eu não só a predisposição, mas é importante que esses sistemas funcionem, né? E talvez quando eu digo isso, às vezes a Smart City ela fica muito vinculada a uma coisa complexa demais, né? É uma coisa complexa demais. E Smart City, quando você usa tecnologia para o proveito e o melhor funcionamento daquele espaço, né? Eu até vi o pessoal de Taiueiras está falando agora de cidade inteligente, né? Implantar aqueles projetos Olho Vivo, todas essas coisas. Isso é legal, né? E às vezes algumas pessoas falam assim, mas isso aí não é novidade. O que vocês estão falando não é novidade. Inovação não necessariamente é invenção, né? Inovar é fazer aquilo de uma forma diferente, né? Que é o que a gente busca fazer em todos os nossos projetos, tá? E eu acredito que quando a gente pensa numa energia piezoelétrica, que é o esforço mecânico dos aparelhos de ginástica vão produzir energia que vai ficar armazenada na bateria e vai iluminar parte de uma praça, e isso eu vou forçar que as pessoas utilizem a praça, utilizem os espaços públicos, que gerem uma conexão, participem da sustentabilidade daquele espaço, onde eu posso compartilhar carona, onde eu posso compartilhar eventos, onde as pessoas sejam os protagonistas do espaço. Eu acredito que aí a gente tem um fundamento de uma Smart City e a gente tem um local muito agradável que as pessoas possam morar. Esse é um dos elementos de um dos projetos que a gente está trabalhando. Muito bom, muito bom. Você que está aí, né, longe de Salinas, é um salinense ausente, escutou esse podcast, quer saber um pouco mais, né, sobre os empreendimentos aí do Grupo Pergon. Cara, eu sou muito feliz de trabalhar nessa empresa, né, e saber que a gente está fazendo parte aí de uma lapidação, né, Danilo? Porque para nós do Grupo Pergon, Salinas é um diamante. E nós já começamos um processo aí de lapidação e é justamente sobre isso que a gente está falando o tempo todo, né? E trazendo todas essas tecnologias para cá, porque aqui a gente acredita que é um polo, um centro comercial e econômico muito importante para a nossa região. Então você que está aí pensando se volta, se não volta para Salinas, entre em contato com a gente aí que a gente vai te contar um pouco mais sobre esse diamante, tá bom? Muito obrigada, Danilo, muito obrigada a você que nos ouviu aí até agora, né? E participe, gente, tá? Se você acha que isso faz sentido para outras pessoas, compartilhe aí no seu grupo da família, dos amigos, compartilhe aí nos stories do Instagram. E até o próximo podcast, Danilo. Suas considerações finais aí. Olá, Laís. Salinas hoje ela é uma outra Salinas, para quem está muito tempo afastado daqui. E será cada vez mais, esse brilho de Salinas cada vez mais ele vai ser ampliado, né? Salinas é o diamante do Norte de Minas, né? E uma aresta desse diamante ele já está sendo lapidado. E a gente fica muito feliz com as coisas que vem acontecendo, empresas que vêm se implantando aqui e as informações que cada momento a gente vem de investimentos aqui, né? E a gente precisa ter muita responsabilidade, né? De atribuir
o desenho urbano da cidade adaptado para esse crescimento aí e isso contribuindo na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz com esse tema, eu acho que ele é bacana, ele é muito apropriado para o que está acontecendo aqui em Salinas, né, e no Brasil de uma forma geral. Eu agradeço muito a você que está aí cedendo um pouco do seu tempo para ouvir um pouco a gente aqui, né, sobre urbanismo, sobre técnicas aí de planejamento urbano e um pouco da nossa visão, né, sobre as cidades aí. Até o próximo. É isso aí, até mais, galera. Valeu.